E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Sabe como é, né? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 13 criaturas folclóricas e monstros desconhecidos pelo mundo. Desde pequenos ouvimos de nossas mães: não vá para a rua, senão o homem do saco vai te pegar. Depois, quando estamos mais grandinhos, é a vez dos filmes de terror mostrarem monstros, vampiros, caveiras, zumbis, lobisomens para atormentar os nossos pesadelos. O problema é que essas criaturas fantásticas se tornaram muito esquecidas e meio que perderam o respeito no universo imaginário. Depois de vampiros bonzinhos que brilham no sol e mortos-vivos apaixonados, Hollywood fez com que os monstros deixassem de transmitir medo e se tornassem alvo de chacota. Para provar que nem tudo está perdido, pessoal, eu reuni 13 criaturas folclóricas menos conhecidas, para que ainda são capazes de espalhar o terror no coração das pessoas. Para começar então, vamos falar do Baobao da Filipinas. O Baobao é um monstro filipino que se alimenta à base de mortos. Na calada da noite, ele sorrateiramente adentra as catacumbas e até mesmo os funerais para roubar e devorar os corpos. Esse monstro não é só nojento, como também é muito traiçoeiro, pois após comer o defunto, coloca um tronco de bananeira no caixão para parecer que o defunto ainda está intacto. Como possui um olfato melhor do que o dos cães, ele consegue sentir o cheiro de um morto à distância. Algumas pessoas dizem que o monstro possui o poder de hipnotizar os parentes e amigos que estão em um funeral, pois só assim pode desfrutar de uma bela refeição. Além disso, pessoal, o seu hálito é podre. Visualmente, o monstro parece com um pássaro noturno, que possui um canto muito distinto e que pode ser ouvido muito bem na calada da noite. A tribo Tigbaubau das Filipinas acredita que o baobau pode assumir a forma humana, com a língua de réptil e unhas monstruosas. Eles voam e pousam nas casas das pessoas em que alguém morreu, retirando pedaços do teto com as garras e usando sua língua para lamber ou roubar os cadáveres. O verme de Mongólia assassino, do deserto de Gobi. Entre todos os lugares inóspitos e remotos da face da terra, o deserto de Gobi talvez seja um dos mais secretos e perigosos. Nele a temperatura varia entre o frio da Antártica e o calor do Nordeste brasileiro. Os ventos sopram o solo a 145 km por hora e vermes gigantes cuspidores de ácido espreitam viajantes desavisados. De acordo com os criptozoologistas, o deserto é o lar do verme da Mongólia assassino, uma criatura que mede mais de 150 centímetros e que pode cuspir ácido corrosivo e disparar descargas elétricas. Dizem que o seu veneno é capaz de derreter o mais poderoso dos metais e só de tocar na sua pele é o suficiente para matar. Agora vou falar para vocês sobre o Mãos Peludas da Inglaterra. O Mãos Peludas é um monstro que ataca apenas uma estrada curta em Dartmoor, na Inglaterra. Como o próprio nome sugere, ele é um par de mãos sem o corpo, que mata enforcados os motoristas e pensionistas. Nas histórias mais tradicionais, o bicho agarra o volante dos carros e os forçam para fora das estradas, porém as mais assustadoras dizem que ele aparece à noite e bate na janela dos carros que estiverem no acostamento. Diferente dos outros fantasmas, os Mãos Peludas não possuem nenhum motivo para tentar matar suas vítimas, eles apenas querem que todos morram. O Bahamut Arábia Pré-Islâmica. Se você pensou que o Bahamut é o dragão gigante de Final Fantasy, errou feio. Na verdade, essa criatura assume a forma de um peixe, mas não de qualquer um. O antigo historiador Award afirma que ele se situa na base de uma gigantesca pirâmide de bois, anjos, montanhas e rubis. Sobretudo, isso fica na Terra. O super peixe é tão grande que despejar todo o oceano em uma das suas narinas seria como derrubar uma semente de mostarda no deserto. Na verdade, ele é um monstrengo cego e indiferente que nos leva a um passeio eterno na escuridão de outros bilhões de universos sem sentido. Agora vamos falar dos Liches. Os Liches são criaturas mitológicas muito raras que nada mais são do que corpos desencarnados. O que os diferencia de um fantasma é que eles são entidades físicas. A criatura ganhou notoriedade quando o jogo Dungeons Dragon a utilizou como um personagem morto-vivo. Um Lich é um corpo de um feiticeiro morto que, por meio de um ritual macabro, adquiriu a imortalidade. Mais especificamente, o mago pode salvar sua alma dentro de um objeto conhecido como filactéria. Bom galera, vou dar um exemplo, é só
vocês lembrarem aí das Horcruxes de Harry Potter para entender melhor. Algumas pessoas confundem os Liches com zumbis, porém, diferentemente dos mortos-vivos, eles não se alimentam de humanos e possuem todas as funções cerebrais intactas. Em geral, eles são representados como caveiras e costumam controlar outras criaturas fantásticas, como soldados ou servos. Agora vou falar de Barghest, uma criatura da Inglaterra. Essa espécie de cão demoníaco aparece à noite somente para aqueles que devem morrer em breve. A antiga lenda britânica defende que o monstro é mais um presságio de morte do que um causador dela. Entretanto, alguns dizem que eles ficam à espreita dos becos escuros, esperando quem está passeando sozinho. A fauna do espelho na China antiga. Como é dito em um livro dos seres imaginários do escritor argentino Jorge Luis Borges, a história da fauna do espelho é menos assustadora do que incrível. A lenda chinesa diz que o objeto costumava ser um portal para universos alternativos. Por alguma razão desconhecida, o povo do espelho decidiu atacar nossa realidade, levando os mundos a uma terrível batalha. Após um período longo de guerra, o imperador amarelo Huang Di conseguiu expulsar os invasores de volta para o espelho, selando o portal e os punindo a repetirem seus feitos por toda a eternidade. Bom, galera, agora eu vou falar do Genganger, da Escandinávia. Essas criaturas únicas é completamente corpórea, assim como um zumbi. Esses seres se levantam das tumbas, porém com um propósito: concluir assuntos inacabados. Em geral, elas são identificadas como vítimas de suicídio, assassinato ou o próprio assassino. Os Gengangers caçam seus entes queridos em vida para que possam ter alguma companhia na morte e cumprir suas missões na Terra. Diferente da maioria dos fantasmas, esses não só assustam, como também espalham pragas e doenças. Seu poder especial é conhecido como Beliscão dos Mortos. Pode parecer engraçado, mas o resultado faz com que a pele da vítima se torne roxa e infectada, espalhando o hematoma rapidamente por todo o corpo. Geralmente eles atacam à noite. O medo dos Gengangers já foi tão real que as pessoas tomavam medidas preventivas para que elas não aparecessem. Os caixões eram levados por cima dos muros das igrejas, em vez de usarem aí os portões. Depois eles eram carregados 3 vezes ao redor do lugar sagrado. Qualquer pá que tenha sido usada para cavar o túmulo deveria ser deixadas intocadas sobre a cova, formando o sinal da cruz. Além disso, uma pilha de galhos e pedras eram deixados no local em que a pessoa morreu. As pessoas também costumavam desenhar símbolos sagrados e fazer orações e marcarem os caixões por dentro. Tudo isso para evitar que o cadáver se transformasse em um Digiganger. Agora vou falar da criatura Baktak, do Irã. Baktak é a palavra persa para pesadelo. Se você já sofreu com um sonho terrível que acordou com um peso muito grande no peito, sem poder se mover ou respirar, então já foi vítima de um monstrengo desses. Elas se sentam no peito das pessoas enquanto elas dormem, visando assim sufocá-las até a morte. Essas criaturas são descritas como goblins. Quando a ciência não estava lá para explicar os horrores da noite, as vítimas que sofriam com os pesadelos acreditavam aí terem ouvido os passos leves no quarto, sentirem um cheiro repugnante e também os olhos doendo, terem visto um pequeno anão em cima do peito. A criatura é semelhante às bruxas, que eram conhecidas por causarem paralisia do sono. Agora vou falar de uma criatura do Japão, a Burakago. A Burakago, que literalmente significa óleo de bebê, é um espírito infantil que sobrevoava as lâmpadas em busca de óleo. A lenda diz que ele era um vendedor desse produto, que roubou o líquido de uma lâmpada Andon, típica luminária japonesa. Acredita-se que esses espíritos assumem a forma de bebês, lambem o óleo das lâmpadas Andon e fogem. Portanto, as criaturas vagam pelo Japão em busca de locais que utilizam as lamparinas ao invés de eletricidade. Agora vou falar para vocês sobre La Llorona, a Bela da Meia-Noite, no México. Essa é uma figura conhecida no folclore mundial, representada como o espírito de uma mulher que matou o próprio filho. Tanto o México quanto o Brasil, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Venezuela possuem algumas versões da lenda. A história mexicana diz que uma moça chamada Maria viveu em uma antiga vila no século XVIII. Famosa por sua beleza estonteante, a garota desejava se casar com um homem rico. Seus sonhos se tornaram realidade quando um fazendeiro bem rico chegou ao vilarejo montado em um cavalo. No princípio, ele não deu muita atenção para ela, portanto a mulher também se fez de difícil. Ele caiu no truque. Aquela garota insolente. Maria, Maria, ele pensou, sei que posso ganhar seu coração.
Ele disse: "Eu juro que casarei com ela, ela está fazendo de difícil." Logo tudo saiu como planejado por ela. Entretanto, a família do rapaz não gostou nada disso. Ainda assim, seu marido a apresentou à família com muitos luxos e mimos. Quando ela deu à luz a 2 crianças, seu casamento desandou de vez. O homem se tornou um bruto, que não se importava com ela e a abandonou para procurar outra mulher da sua própria classe. Um dia, Maria pegou o marido com uma bela mulher. Revoltada, ela descontou a frustração nas crianças, as afogando no Rio Grande. Ela contou o que fez para o esposo, que a abandonou. Desesperada, ela correu pelas ruas e começou a chamar por seus filhos, daí o nome Chorona. Pouco tempo depois, Maria cometeu suicídio e começou a assombrar o rio e gritar: "Oh meu Deus, meus filhos!" Em geral, ela é considerada um espírito inofensivo, mas algumas histórias dizem que a moça também costuma sequestrar crianças à noite para substituir as suas. Vamos falar agora da Futakoshi Onna, do Japão. Futakoshi Onna significa mulher de 2 bocas. Dizem que ela é uma moça que na parte de trás da cabeça possui uma boca gigantesca, com uma língua afiada e que engole tudo que encontra. Caso ela não seja alimentada, ela começa a murmurar e ameaçar a todos, arranhando e torturando com a ponta da língua. Basicamente, a segunda boca é o resultado de um feitiço. Há 3 versões para a história. Em uma delas, a mulher deixou o próprio filho adotivo passar fome até morrer. Portanto, o espírito da criança amaldiçoou a madrasta com a segunda boca. Na lenda mais conhecida, ela era a esposa de um homem que percebeu que ela comia muito pouco. Apesar de egoísta, ele ficou espantado pela falta de apetite da mulher até que o estoque de arroz começou a sumir. Um dia ele decidiu fingir que ia para o trabalho e ficou escondido para observar a esposa. Para o seu horror, ele viu o cabelo da mulher se dividir na nuca, revelando uma boca monstruosa. Outra mais aterradora diz que o marido estava cortando lenha quando, sem querer, acertou um machado na cabeça da esposa. Pouco tempo depois, o ferimento se tornou a boca faminta. Curiosamente, há um significado emblemático na aparência da segunda cavidade bucal. Finalmente vamos falar da Fete da Irlanda. Esse é um espírito doppelganger que toma a aparência de alguém que está prestes a morrer. Ele pode assumir as características de uma pessoa amada e se passar por ela sem que você perceba. Alguns dizem que eles nascem junto com nós e permanecem conosco sempre à espreita para assumir o seu lugar. Aparentemente, o Fete não é um fantasma, pois ele imita a pessoa ainda viva. Ele só pode ser visto por quem está imitando ou também por todos os outros menos o humano que ele está copiando. Sua aparição é considerada um presságio ruim de uma morte iminente. Entretanto, se a réplica for vista durante a manhã mais do que de noite, isso pode ser um sinal de uma vida longa. Como é a aparência dessa criatura? É idêntica à sua. Afinal, ela deve ser uma mera sombra que lembra sua estatura, características físicas, vestimentas e que misteriosamente pode ser vista por seus amigos mais próximos. Geralmente as pessoas que eles imitam costumam estar com uma doença séria e não podem sair da cama. No século XVIII e XIX, os autores costumavam usar os fetiches como um meio de mostrar os erros para os personagens principal. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Você já teve a estranha sensação de ver alguém idêntico a você na rua? Provavelmente deve ser esta criatura. Bom, galera, então é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para sempre receber as atualizações de vídeo. Aonde favoritando e compartilhando esse vídeo no seu Twitter e Facebook, você ajuda na divulgação e fortalece ainda mais o nosso canal. Não deixe de passar na fanpage do canal no Facebook, que é bem interativa, legal, e você ficar por dentro dos próximos vídeos. Não se esqueça de comentar, que é a sua opinião muito importante. Se você tiver alguma dica, sugestão, só deixar nos comentários que eu respondo com certeza. Então é isso, galera, até mais, beleza? Fui!